E aí, Hugo, está acompanhando aí? Não sei se você viu que a OEA soltou um comunicado já, né? Dizendo que é uma aberração a eleição na Venezuela e dizendo que não há. Eu sei que assim, de onde nada se espera, nada vem, né? Ou quando vem, vem algo assim. Né? Mas é o ensaio de um golpe, né, Hugo? É assim que eles fazem. Fizeram isso na Bolívia, né? Olha, Foram sim, 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 sim. Olha, criando uma Renato, a minha narrativa. leitura é que eles tinham um acordo para realizar essa eleição, eles obrigaram Maduro a, e não só Maduro, a autoridade eleitoral venezuelana, a permitir que grupos golpistas concorressem com sua candidatura. O setor da Maria Corina e do Edmundo, que até estava circulando nas redes aí, o tio Paulo da oposição venezuelana, eles são golpistas de direita extrema, ligados com sionismo, ligados com o lobby americano. Mas aí foi permitido esse pessoal, que passou anos conspirando contra o próprio país, disputar a eleição. Muito bem. Só que, aparentemente, os Estados Unidos tinham expectativa de que eles vencessem nas urnas e se livrassem do problema. Não aconteceu. E não adianta a gente pensar, sabe, aquelas grandes teorias de que está tudo que é um grande xadrez em terceira, quarta, quinta dimensão. Não é. A Kamala Harris soltou um tweet um pouco antes, dando a entender que não foi o campo pró-americano que ganhou e meio que tudo bem. Ela soltou esse tweet, que era parte do acordo aí, que envolvia o Brasil, que envolvia todo mundo, que envolvia o Maduro, inclusive que foi essa troca. Qual foi o acordo e por que esse acordo? A Venezuela teve de se abrir um pouco, em troca os americanos comprariam petróleo, pagariam, isso diminuiria o peso econômico das sanções americanas contra o país, por quê? A gente pode aqui debater a economia política da Venezuela. O fato é, a economia lá começa a derreter com as sanções pesadíssimas do Donald Trump, que ele não esconde. Vocês podem procurar no site da CNN, onde ele fala que queria tomar todo aquele petróleo. Não tem segredo, não tem teoria da conspiração aí. Vocês pegam lá na Wikipedia, onde é que tem os dados de sanções contra a Venezuela. Peguem o verbete em inglês, traduzam. Vocês pegam a época que começam essas sanções e a época que a economia lá começa a cair num caráter de guerra, como se tivesse uma guerra, porque é uma guerra. O Biden só vai aliviar isso no segundo ano de governo dele, que acontece o quê? Guerra na Ucrânia. Como o Putin não caiu tão rápido quanto ele imaginava, aliás, não caiu até agora, nem nada indica que cairá, o preço do petróleo bateu na lua. Para segurar o preço do petróleo, você precisa colocar mais petróleo no mercado mundial. Aí é que eles buscaram esse acordo com a Venezuela, que, coitada, estava lá massacrada. Então, para fazer isso tudo, o acordo vai ter eleições lá, e os grupos pró-americanos. Quem é o grupo pró-americano? Tem lá uma galera radical, religiosa, sionista, ligada àquela alta elite venezuelana em Miami. Eles iam concorrer, iam bater chapa, só que os americanos tinham a plena certeza de que o Maduro não ganharia. E se ganhasse, meio que tudo bem. Só que quando sai a vitória do Maduro e eles veem a foto, alguma coisa aconteceu em alguma reunião em Washington que eles mudam rapidamente, mudam o tom do tweet da Kamala até o que eles vão falando, ainda que sem denunciar um golpe, eles vão criando um clima, porque a votação a gente viu, ela transcorreu na mais absoluta paz, cumpriu seu acordo. Havia uma tensão de fora, inclusive de atores como Milei, que tinham interesse em botar lenha na fogueira. Criou toda aquela barbaridade em torno da embaixada venezuelana. Mas não havia uma coisa na Venezuela. Mas uma vez que acontece a derrota, o governo americano ele é movido a tolerar um movimento ali para deslegitimar a eleição do Maduro. Ok, se o Maduro ganhou, ele vai ser deslegitimado. Houve um ataque hacker contra a Comissão Eleitoral venezuelana, e agora há uma enorme pressão. Na verdade, o governo americano ele não entra de sola no primeiro momento, mas tem uma pressão de bastidor que incide sobre o Brasil, sobre o México, sobre a Colômbia, onde os governos mais alinhados com os Estados Unidos agiram de maneira dura, porque é uma parte de vontade deles, porém também é ordem.
Aí a gente vê o Gabriel Boric dirige muito mais esse processo anti-venezuelano, mais do que o Milei, que é só um palhaço, é um animador de auditório com um administrador de massa falida. Junto ao governo ilegítimo do Peru, da Dina Boluarte, que é um dos governos mais impopulares da América do Sul, junto ao Equador, que cometeu aquela barbaridade contra a embaixada mexicana e tem um governo até talvez envolvido em coisas bem pesadas em matéria de crime comum, contra a Venezuela. E do outro lado, claro, o bloco ali, Cuba, Nicarágua, mas também Honduras, rapidamente reconhece a vitória da Venezuela, e a China e a Rússia também reconheceram. Putin já se manifestou, o Xi não se manifestou diretamente, mas o Ministério das Relações Exteriores já se manifestou por meio do seu porta-voz, que é uma coisa extremamente oficial no rito da atual governança chinesa, o porta-voz do Waiqiaopu, o Ministério das Relações Exteriores, se pronunciar, e o salseiro está feito. E, felizmente, o Partido dos Trabalhadores soltou uma nota de sua executiva reconhecendo a vitória. Porque qual o grande problema aqui que o pessoal estava Maduro, ditador? Tá bom, houve fraude na Venezuela. Qual fraude? Qual é a acusação? Se a gente está alegando uma fraude, por exemplo, a gente alegou uma fraude na última campanha eleitoral que era real, certo? A gente falou, Bolsonaro usou a polícia rodoviária para impedir o povo de votar. A gente falou, isso é real, isso é demonstrável, tinha filmagem. A gente não falou, Bolsonaro fraudou. Fraudou o quê? A gente falou claramente o que aconteceu, e aconteceu. Inclusive, existe toda uma série de investigações, foi rapidamente instaurada pelo TSE. No caso da Venezuela, qual fraude? Eu sou advogado de formação, então sempre que alguém acusa alguém, o que aconteceu? Como? Explica. Você está falando que fulano é tal coisa, com base no quê? Não há acusação formulada do tipo, roubaram as urnas em tal lugar. Eles estão falando que ganharam com 70%, que é impossível. Você não frauda uma eleição onde você perdeu com o adversário ganhando com 70%. Não tem essa possibilidade. Entendeu? Então, é uma jornada, porque essa oposição, claro, ela sempre foi golpista, ela deu um golpe de Estado. Que, inclusive, aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso agiu rápido na época, a gente tem de ser justo. Fernando Henrique ele foi contra os golpistas e defendeu a institucionalidade na Venezuela em 2002. Eu lembro que era garoto, mas era uma época de muita politização, que era a época da campanha do Lula, que o Lula acabou ganhando. O presidente ainda era o Fernando Henrique Cardoso, que teve uma postura corretíssima. Mas a centro-esquerda chilena, naquela ocasião, também teve uma postura de apoiar o golpe. Ricardo Lagos, que sempre brincou com a mística do estava no La Moneda com Allende, poderia ter morrido, sou o presidente democrático da centro-esquerda chilena, ele apoiou o golpe. E agora Milei repete e apoia esse movimento. Porque ele, como presidente do Chile, tem que dizer, bom, há uma fraude. Qual fraude? E por que ele recebeu uns shakes ali ontem? Ele cobrou a ata de eleição lá no Oriente Médio? Pois é. Então, vou falar sobre isso no Fala Rovai. Eu vou falar sobre isso no Fala Rovai. Por que o PIG, né, vou chamar de PIG, porque voltou o PIG, como ele sempre foi, organizadinho e tal, bate tanto no Maduro e não fala nada sobre as ditaduras árabes. Por exemplo, né, sobre os ditadores árabes, que eles se relacionam com muita tranquilidade. Eu não podia falar do Bibi, é que já está, né, virou carne de vaca. Então, para não falar do Bibi, vou falar dos ditadores árabes, que são aí sim ditadores e com o tempo todo, por exemplo, esses veículos ficam fazendo loas ao desenvolvimento dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita agora, em tantos outros lugares, como se não tivesse nenhuma necessidade de ter eleições democráticas lá. Lá não precisa. Não tem, Renato, não tem. E ele estava ali o Boric estava com o pessoal dos Emirados Árabes. Ponto. Então tá tudo bem, muito bom. Ele não cobrou nada de ninguém. Então, do que ele está falando? Os Emirados Árabes são um país ali no seu sistema governado por uma família, a família Al Thani, que é muito importante no mundo árabe. Vamos usar o Maduro ditador e a gente vai agir dessa maneira com o Maduro, muito bem, vamos agir com todo mundo, é igual você disse aqui um dia. Vão sobrar, se a gente usar o critério padrão
democracia de qualidade que a gente usa para a Venezuela, para chamar o Maduro de ditador, quem que vai ser democrata no mundo? Sobra quantos presidentes? Exatamente. Presidentes, chefes de governo, ninguém. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Maduro, quem chefia o Estado no Reino Unido? É o rei da Inglaterra agora. E aí? A gente vai ter de chamar o ditador, porque ele não foi eleito por ninguém, ele está lá por vontade divina e aclamação popular. As monarquias constitucionais da Europa, bom, mas nenhum monarca constitucional foi eleito, na final ele é um monarca, então a gente vai chamar também de ditador. Fala, então o chefe de governo é o chefe de governo de uma ditadura, porque veja bem quem elegeu Charles, rei do Reino Unido. Então o que a gente está cobrando quando se faz uma crítica é critério. Não tem justiça sem igualdade de critério. Isso vem lá da Grécia Antiga, chama-se isonomia, igualdade perante a lei. Quando a gente pega Venezuela, vamos usar o critério venezuelano? Não, é impossível, porque a gente também vai entrar em temas de vários interiores de inúmeros países do mundo. Ninguém usa, a gente usa contra a Venezuela. E o campo progressista brasileiro, uma parte dele, comete um erro estratégico muito grave, que é que depois isso é usado contra a gente. E a gente tem de lembrar, quando o Lula estava preso, a postura do governo venezuelano. Quando tinha a pandemia aqui, que mais de 4 mil brasileiros estavam morrendo por dia, e parece que isso agora é um pesadelo que nunca existiu, mas o povo estava morrendo lá em Manaus, quem mandou oxigênio foi Maduro. Tá? E a turma que estava deixando o povo morrer, ninguém sentou nos bancos dos réus para responder por genocídio. Ninguém sentou. Quem salvou o povo de Manaus foi o Maduro. E aí esse cara que é o ditador,